Eu sou de Uberlândia, meu nome é Renner Leite da Cunha e viemos aqui nessa festa espiritual falar sobre despertai-vos, lembrando a passagem de Paulo, desperta, ó tu que dormes. Então, para nós é uma alegria estar aqui com todos vocês e que Jesus nos ampare e nos sustente mais essa noite. Despertai-vos está dentro de uma fala de Paulo, como nós vamos ver no próximo slide. Mas por que esse tema? Esse tema traz para nós uma reflexão mais profunda daquilo que nós, como espíritos encarnados, viemos no propósito de renovação, no propósito de reorientar e reorganizar-se diante da própria encarnação, as nossas falhas morais do nosso passado. Com certeza somos todos iguais perante Deus, mas somos diferentes, somos iguais em humanidade, mas somos diferentes no que tange ao nosso progresso individual. E cada um de nós tem a responsabilidade e assume perante a própria consciência e encarnação a responsabilidade de crescer. Tanto é que, sim, na questão 132 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: qual a finalidade da reencarnação? Por que necessitamos reencarnar na Terra? E os espíritos benfeitores responderam que a nossa finalidade maior da humanidade é progredir, é crescer. E temos no âmbito de doutrina espírita todo o cabedal de conhecimento que nos reserva, nos condiciona, nos proporciona todo o nosso aprendizado. Em doutrina espírita não se falha, porque nós temos no âmbito filosófico, nós temos no âmbito científico e nós temos no âmbito religiosidade, nós temos no âmbito religião o processo renovador que o Cristo nos trouxe. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Desperta, porque muitas vezes estamos adormecidos, letárgicos, apáticos, perante a própria encarnação, perante a própria proposta que trazemos. Dentre os mortos da fé, dentre os mortos da esperança, dentre os mortos de não querer, de se abster, de se anular, na proposta que tu trouxes para crescer. Temos mais a absorver dessa fala, porque o Cristo nos iluminará, porque estamos iluminados perante os seus emissários, que são os espíritos, à medida que nossa sintonia espiritual se faz. Portanto, é necessário que saiamos da letargia, do nosso estado parado de ser, do nosso estado horizontal de ver a vida e verticalizar. Entender que o processo de verticalização depende de estruturas íntimas que nos fazem realmente refletir sobre o grande tema da noite. Eu estou realmente desperto para que o Cristo me pede? Porque se perguntarmos a cada um de nós qual é a sua função reencarnatória, você sabe a que veio? O que você está fazendo está dentro da sua consciência ou das suas lembranças, ou pelo menos dentro das diretrizes que o Cristo nos mostra? É preciso então absorver de tudo isso para entendermos dentro do nosso coração que está alinhado com o coração do Cristo, alinhado com as inspirações divinas, para que possamos iniciar a nossa trajetória espiritual, se assim ainda não o fizemos. Continuemos.
Alguns dormem, por quê? Por ignorância das verdades divinas. Nós que já temos mais de 10 minutos de Evangelho, já não somos tão ignorantes das verdades divinas. Como eu vou saber das verdades divinas em minha vida? A lei de Deus é a sua expressão. A vontade de Deus exprime a lei em cada um de nós. E cada um de nós entendemos a lei de acordo com o nosso estado espiritual. Mas a lei está escrita em nossa consciência, questão 621 de O Livro dos Espíritos, tal como Deus a quer que seja dentro de nós. Então vejamos que dentro de nós já temos então subsídios, uma lei, uma estrutura de pensar, de sentir e de viver, que não dá mais para nós negarmos essas verdades. Negligenciar é um ato de eu sei o que eu devo fazer, mas eu não faço. Eu sei que eu posso fazer mais, mas eu negligencio por vários fatores, por me envolver com outras coisas, por me apegar em outras circunstâncias, por me deixar passar, por várias situações eu negligencio aquilo que eu vim. A acomodação ou superficialidade de nossa fé, da estrutura da nossa fé, porque a nossa fé às vezes é tão condicionada no momento em que eu estou vivendo uma dor ou um sofrimento, a minha fé está ativa, minha fé está viva. A partir do momento que eu passo tal situação, a minha fé fica morna, se esfria. E eu preciso às vezes ser sacudido novamente. Desperta-te a tua fé, desperta-te novamente. Ou seja, a dor precisa vir novamente bater às minhas portas, para que eu me desperte. Nós já estamos na era do Espírito, como diz os grandes mensageiros de Deus na terra. Era de transição, não dá mais tempo de ficarmos pensando se eu fiz ou se eu não fiz. Eu preciso iniciar. Essa iniciação está dentro da fé, como diz Santo Agostinho. Fé é acreditar naquilo que não se vê, e o resultado da minha fé é ver aquilo que eu acreditei acontecer. Eu não preciso mais ver, não preciso pôr o dedo na ferida como Santo Tomé. Eu já sinto a presença dos Espíritos em minha vida. Eu já sinto Deus em minha vida. E aí? Materialismo. Como o Espiritismo pode contribuir para o progresso da humanidade? Questão 985 de O Livro dos Espíritos. Destruindo o materialismo. Olha a resposta dos Espíritos. Mas quanto mais eu tenho, mais eu quero. Eu não me conformo com o que eu tenho simplesmente, porque se o outro tem mais do que eu começo a comparar a minha vida e eu sofro por essa comparação. E me materializo a tal ponto de não ver essas verdades do meu espírito dentro de mim mesmo. E minha consciência fica adormecida. Apego, segunda palavra do alfabeto divino, onde Jesus traz o amor como ascensão e o apego como uma neutralização do processo espiritual que nós temos. Quanto mais apegado eu esteja, mais eu sofro as consequências desse apego e dessa materialização dos meus hábitos. Ou seja, amar é espiritualizar-se, amar é colocar em espírito, em verdade, os meus atos diários. Fácil isso? Não, não é fácil. É proposta diária, mas eu preciso exercitar, porque se eu não começar, eu vou continuar adormecido nos meus sentimentos e na minha espiritualidade. E, consequentemente, a minha espiritualização se torna comprometida. A consciência, estar consciente, ser consciente, são as mesmas coisas? Sim ou não? Ser consciente e estar consciente é a mesma coisa? Não.
Eu posso ter consciência, mas eu não sou consciente. Eu tenho consciência de que eu tenho que amar, mas eu prefiro, na minha personalidade, ainda distorcer um pouco mais e não amar. Então, ter consciência não é o mesmo que ser consciente. Então, vejamos que esse despertar requer de nós tirar a anestesia que nos acomoda, que nos prende aos afazeres espirituais que nós temos na inter-relação com os seres. Porque quando Cristo disse: ama, Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e ama teu próximo como a ti mesmo, Ele deixou no outro, no próximo, o nosso caminho de ascensão e de crescimento espiritual. Não há outro caminho. E a inter-relação é esse caminho entre eu e o outro. Enquanto eu não crescer nessa relação de eu com o outro e me tornar-me consciente de que esse outro é para mim o caminho de salvação ou de libertação. Não quer se levantar. É aquele que está realmente acomodado e acha que a sua vida é só isso mesmo. Eu não preciso fazer mais nada. Eu já estou com mais de 50, 60, então minha vida já está toda arrumada, está tudo certinho, eu não preciso fazer mais nada. E eu digo para vocês, com 30 anos de reunião mediúnica, os últimos espíritas que tiveram em nossa reunião não foram para agradecer as oportunidades que tiveram. Com certeza foram para dizer: eu poderia ter feito isso e não fiz. As oportunidades bateram à minha porta e eu adormeci na minha consciência. Fiquei dormente, não consegui dar um passo, não consegui ir à frente. Achei que o que eu estava fazendo já estava muito bom, que eu já tinha pago os meus débitos passados, porque a gente tem uma coisa espírita que nós já sabemos até o saldo negativo que nós temos ou trazemos, mas esquecemos de construir o saldo positivo. Então vejamos que esse é um processo de eu quero crescer, eu quero ser mais do que esse. E quando o Chico foi perguntado para o repórter, porque numa certa época, isso há muitos anos, não sei se os irmãos têm essa fala, mas o repórter disse: Chico, eles estão te comparando a Francisco de Assis, de tanto que você é caridoso, tanto que você é iluminado. O que o senhor disse, Chico, sobre isso? E o Chico respondendo: eu sei o que eu devo ser, mas eu ainda não sou, mas rendo graças a Deus por um dia ser o que eu devo ser, porque eu estou trabalhando para isso. E nós estamos trabalhando para o nosso crescimento? Não quer mudar. O indivíduo que engessa o processo de mudança conscientemente e digo: eu não quero mais, eu desisti. Desistência, deserção é um processo negativo e espiritual que tem um preço muito difícil, muito doloroso para o espírito que já está consciente. Sigamos. Não quer se comprometer com nada. Olha, tem trabalho lá no centro, tem trabalho nas coisas, eu tenho muitas oportunidades, mas eu não gosto de me comprometer muito, porque vai tirar minha liberdade. Nós temos um conceito de liberdade ainda tão errôneo, tão inconsequente às vezes, a nossa liberdade. O nosso livre-arbítrio deve ser usado tal qual ele é, conscientemente, espiritualmente, para o nosso progresso. A humanidade em geral vive em estado de sono, em letargo, e por isso mesmo padece da enfermidade mais dominadora, que é a ignorância de si, da destinação de cada um, do significado da existência. Qual o significado da minha existência? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu vim nessa encarnação? Qual é a minha função como marido, como esposa, como filho, como cristão?
visto que eu estou dentro de uma doutrina cristã, qual é o meu compromisso espiritual com Cristo? Qual é o meu compromisso com a minha consciência? Muitos de nós, se formos perguntados, o que você veio fazer nessa encarnação? Nós vamos dar várias respostas, e todas elas podem ter conteúdos até verdadeiros, mas às vezes não vamos encontrar verdadeiramente aquilo que trazemos na consciência, e que é pela nossa vocação. E essa pergunta nós fizemos num congresso espírita que participamos, o primeiro deles, internacional, para um presidente de uma certa doutrina. Eu perguntei a ele quais os indícios que eu poderia trazer para mim, uma meta, uma direção da minha missão aqui na Terra. Olha a pergunta, quais os indícios, resumindo, que eu reconheço a minha missão aqui na Terra? Foi a pergunta que eu fiz a ele. E ele me disse com tanta clareza e simplicidade: do que gostas de fazer? O que sente pelo outro? Como assim, o que eu sinto pelo outro? O que você sente pelo outro, o que você gosta de fazer, são os indícios iniciais da sua missão com o outro. Olha que beleza de resposta. O que eu sinto pelo outro, o que eu quero pelo outro, são indícios da minha missão. E eu pensei, puxa vida, eu não estou querendo nada para o outro, eu estou pensando só para mim por enquanto. Então, sua missão nem começou, porque se ainda você está pensando só em você, a sua missão não começou com o outro e com o Cristo. Despertar das paixões e dos vícios que escravizam. Na questão 796 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou sobre a questão de humanidade, se nós já adquirimos humanidade. E a resposta dos Espíritos, é lógico que ela é longa, mas eu vou resumir para vocês, que enquanto nós tivermos vícios na humanidade, e ele usa um termo que desonram a humanidade, os espíritos, nós não passamos nem pela primeira fase da humanidade. E ele diz ainda aos espíritos: vocês progrediram muito, já tiveram vários progressos, no entanto, ainda tem muitos vícios a vencer. Moralizai-vos os viciosos, então estarás começando a sua humanidade na Terra. Paixões, eu nem vou falar de paixões, né, porque nós não temos. Vocês têm paixões? Tem? Não, né? Então tá. Sono da consciência para as realidades transcendentes. Quando se fala em ter um pouco mais de atitude mental, de sintonia espiritual, onde requer de nós uma estrutura a mais, um pedido a mais, um esforço a mais, uma renúncia a mais, em um dia da semana, para tal fim, nós já começamos a pensar assim: nossa, eu acho que eu estou ficando um pouco obsediado, eu estou ficando fanático, porque eu já estou 2, 3 dias na casa espírita e eu estou numa renúncia tremenda. Mas é por aí. Só reconhecemos o nosso progresso espiritual pelo tamanho da renúncia pessoal, porque o desapego pessoal é o primeiro progresso que iniciamos, porque isso está no Livro dos Espíritos também. Eu acho que o Livro dos Espíritos hoje está aqui, hein? Está aberto para nós. Qual a porta que não se fecha na mente humana? A do interesse. Essa não se fecha, está lá no Livro dos Espíritos para nós. Quando transcendemos o nosso nível espiritual que ora adquirimos, é um esforço, meus irmãos, para sermos cristãos, irmãos, fraternos, amigos, colaboradores de uma causa, trabalhadores espirituais, só através do esforço. Porque diz Emmanuel, parafraseando ele, que até a luz tem preço, e ninguém melhora ou transcende de um ponto para outro sem o esforço. E no seu livro Pensamento e Vida, ele diz que o esforço é o laurel que tem como base e estrutura a vontade
para o ser em criação e crescimento. Trazemos então estruturas espirituais que transcendem a nossa pequenez, mas é preciso adquiri-la, é preciso acessá-la, é preciso buscá-la dentro de nós, para que saiamos dessa encarnação, no mínimo, nos sentindo melhores. O estado de sono é a paralisia da alma, não precisa nem repetir. Peso na consciência individual e prejuízo na coletividade. As consciências que se unem em um nível de desequilíbrio altera todo o psiquismo de uma cidade inteira. Vejamos que alguns dias do nosso país caiu a atmosfera espiritual que foi preciso interferência de Ismael diretamente no nosso Brasil, para que a atmosfera espiritual não desse acessibilidade a espíritos tão inferiores que iriam retroceder, às vezes, a palavra que eu estou usando, retroceder no sentido negativo da estrutura psíquica que ora já tínhamos construído. Então é preciso ter atenção, e essa atenção precisa estar desperto, precisa estar acordado para isso. Esse está no livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles. E segue nesse livro também: a mente viciada e o corpo acomodado dificultam o despertar da consciência para a lucidez. Preciso ter lucidez espiritual. Para isso, preciso me desvencilhar dos vícios mentais e vícios morais que ora já trago em minha consciência e minha vida. Preciso mudar de hábitos, porque se o vício é um conjunto de hábitos adquiridos, as virtudes também seguem o mesmo caminho. E aí precisamos pegar um ponto. Eu preciso pensar que eu não posso simplesmente viver em busca de prazer, e ter prazer e buscar o prazer constantemente, evitando o desprazer, traz uma mente viciada em processos meramente superficiais, meramente vaidosos ou visuais, que passam, como diz Hamed em seu livro, do seu primeiro livro, vou me lembrar do nome, depois quem tiver aí me fala. Ele disse essa frase: nossa vida é muito perecível e tudo que nós temos transferível. Hoje estamos de um jeito, amanhã já não sabemos como vamos estar. Então, pegando a frase que Emmanuel disse a Chico, cuidemos do nosso corpo para vivermos 100 anos e do nosso espírito para morrer amanhã, porque se o Senhor nos chamar amanhã, como está minha consciência? Ou como estará? Despertar significa identificar novos recursos para o alcance. Eu preciso olhar para mim, nas minhas limitações, entender o que eu preciso trabalhar para, através de uma meta definida, buscar esse alcance. Eu sou cristão, sou espírita. O que eu preciso fazer mais? Estudar mais? Eu preciso trabalhar mais? Eu preciso atender melhor aos meus familiares? O meu convívio, ora de um jeito, ora de outro, retorna no mesmo ciclo vicioso de desequilíbrio ou de perturbação, de desestruturação emocional? O que eu estou fazendo? Precisamos despertar. Descobrir valores expressivos que estão desperdiçados. Muitas vezes, ao não olhar para dentro de nós e não reconhecer que temos potencialidades ainda a serem desenvolvidas, desperdiçamos tempo, desperdiçamos horas a fio, sem perceber o quanto somos luz. Na fala do Cristo, vós sois luzes. Está brilhando? Por que a tua luz está apagada? Por que você não está brilhando como pessoa? Por que você não está brilhando como ser espiritual que tu és? O que está faltando?
Você pode mais? Posso. E o que é poder mais? Vamos parafrasear lá Hahnemann lá no Evangelho. Você tem vontade de querer, e a força do seu querer constrói. Está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, na leitura Fé Humana e Fé Divina. Hahnemann, o pai da homeopatia, já trouxe para nós que a nossa vontade de querer pode mais. Mas eu estou querendo verdadeiramente melhorar? Porque muitos que chegam no diálogo fraterno, aproveitar aí e fazer uma propaganda para os meus irmãos ali do diálogo fraterno, chegam e a minha vida não tem sentido, eu não sei mais o que eu faço, eu perdi a vontade de viver. Ora, o que acontece com o ser quando perde vontade de viver? Ele perdeu a razão espiritual. O seu ser não sabe em que habitat ele está, porque a confusão dos seus conflitos de sentimentos, é preciso então despertar nesse ser a vontade de querer e mostrar a ele quantos valores que ele está deixando para trás, quantos valores espirituais nós temos, quantos dons trazemos. No entanto, olhamos um médium falar, olhamos um médium escutar os espíritos, ou receitar, ou receber um espírito e diz: nunca vou conseguir fazer isso. Quando conversava com o espírito certa vez, e pela mediunidade, nós dizíamos então alguns quadros da sua encarnação passada, para trazer ele luz ao entendimento que ele não queria ter em relação ao seu perseguido. Então, nesta hora, relatamos o nome dele, da encarnação passada. E ele, ao sentir esse impulso, ao sentir que verdadeiramente nós sabíamos dos deslizes passados dele em relação à família daquele que ele o perseguia, ele disse: realmente eu fiz isso. Então você pode fazer melhor. Além de perdoá-lo, que você vai estar se libertando, porque ninguém dá perdão a ninguém, você estará se perdoando. Você tem a oportunidade de, dentro dos seus valores espirituais que já conquistares, sair daqui com um projeto de vida diferente. E tal o fez a espiritualidade. Assim sendo, todos nós temos passados difíceis e temos um futuro pela frente a construir, que começa hoje. Eu dizia para um colega hoje, ele disse: como que você faz para viver? Como que eu faço para viver? Eu vivo um dia de cada vez. Ou tem jeito de viver dois? Tem? Mas e o seu passado? Como é que você faz com o seu passado? O meu passado já passou. Por isso que diz passado. Eu preciso olhar para frente. Eu sou daqui para frente. Ou Paulo só se tornou Paulo de Tarso depois do encontro com Jesus às portas de Damasco. Daquele dia para frente, ele seguiu. E quando ele encontrou Ananias, esquece tudo o que você já foi. E daqui para frente você será o que o Cristo espera que você seja. E assim o Cristo espera que nós sejamos. Como Ananias disse a Paulo, uma outra pessoa, uma transformação dentro de nós. O despertamento retira o véu da ilusão e faculta a percepção da realidade. Contrariedade é a não aceitação da realidade. Se eu estou contrariado com a minha realidade, é porque eu não a conheço e nem conheço a mim mesmo. As ilusões são um véu, porque nós acreditamos na ilusão como se fosse uma verdade, porque a matéria é ilusão ou não, gente? Matéria é ilusão, mas nós temos a matéria como a coisa mais importante da existência. Esquecemos a essência, que é o espírito imortal. Vivemos para a matéria 12, 15 horas por dia, e vivemos para o espírito quantas horas por dia? Quantos minutos por dia? É preciso refletir sobre isso, que não vamos sair daqui ainda precisando de
reajustes no plano espiritual muito difíceis. No livro Pão Nosso, Emmanuel traz para nós essa fala: sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enseguecidas, dormentes e semimortas, até que despertem e se levantem através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Muitos de nós, inadvertidamente, culpamos o cônjuge, culpamos o pai, culpamos a mãe, culpamos a nossa condição de vida e esquecemos que nós somos responsáveis pelo nosso progresso. Ninguém mais é responsável. Olha o que eu disse: ninguém é responsável pelo seu progresso a não ser você mesmo. O que passou, o que foi, é daqui para frente. O que você está sendo, ou como está sendo a sua consciência em relação à sua responsabilidade de crescimento espiritual. Não cabe mais desculpas, nós não temos mais tempo para isso. O nosso tempo está se esgotando, a encarnação está passando 1000 por hora, e às vezes nós estamos caminhando a passos de tartaruga na direção da nossa espiritualidade. Se eu estiver sendo muito duro, eu trago um queijinho da próxima vez. Acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará, para que possamos ajudar os outros. Então é o despertar, é o acordar. O que eu posso fazer melhor? Como posso fazer? É despertar em nosso coração esse sentimento tão bonito, esse sol interior que condensa em seu foco ardente, como diz o Evangelho, todas as inspirações celestiais. É o amor, esse sol interior, que todos nós temos. É esse amor que faz com que nós transformemos. Não há outro elemento no universo, por enquanto, a não ser o amor. Quando eu me dou, quando eu sinto, quando eu vivo, quando eu olho com misericórdia, quando eu me dou ao outro, eu estou doando a mim mesmo. E nessa troca energética, estabelece-se um crescimento espiritual onde forças superiores absorvem e constroem, dentro das suas vibrações e das suas irradiações, o ser que você precisa ser, despertado, acordado para a vida espiritual que está chamando e batendo às portas do seu coração, da tua alma. Assim sendo, requer de nós um olhar para dentro, dos nossos corações e nossos sentimentos. Como andam os meus sentimentos? É preciso rever os nossos sentimentos. É preciso analisá-los. Quais são as minhas reações perante os outros, ou o que os outros fazem comigo? Quais são as minhas reações? Porque não se reconhece o espírita pelo que ele faz, não é pela sua ação, mas é pela sua reação. Porque a sua reação sai do seu coração. Senão Jesus não diria: a boca fala o que está cheio o coração. É do seu coração que sai. As suas reações passam pelo seu pensamento, mas quem constrói os pensamentos é o sentimento. Sem sentimento não há crescimento na terra. Não nos iludamos. Podemos saber tudo, até decor, o Evangelho e o Livro dos Espíritos, como estamos citando. Mas se eu não amar, eu não fiz nada. E lembramos aqui uma fala do ministro Clarencio, quando estava falando com uma senhora que tinha tolerado o marido. E ela dizia para o ministro Clarencio: eu tolerei, ministro, agora eu já não preciso mais conviver com ele, não é mesmo? E o ministro Clarencio: você está me perguntando? Ela: sim, eu estou perguntando, senhor, porque eu fiz tudo, eu tolerei tanta coisa, o senhor sabe disso. Os Espíritos sabem quanto eu tolerei. Sim, irmã, agora você volta com ele na próxima para amá-lo. Como entendia Jesus por caridade? Questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as fraquezas alheias e perdão das ofensas. Não é tolerar, não está nada escrito em tolerância. O amor não é tolerante.
não é tolerante porque ele é acima disso. O amor não vê defeitos. Se o vê, esconde-os. Isso é indulgência. O amor não se ofende, porque o amor não tem sentimentos negativos. Ele é o amor. O amor não se ofende. Se a gente se ofende é porque a gente ainda não ama. Não é mesmo? Sigamos. O inconsciente está no comando. É uma fala interessante isso aqui para nós entendermos. Algumas coisas que nós trazemos em nosso espírito e muitas reações que o nosso espírito tem. O inconsciente está no comando das sensações e das emoções, deixando pouco espaço para a consciência, a lucidez dos atos. Diz mais: o despertar é inadiável, porque liberta e concede autoridade para o discernimento, vida, desafios e soluções da nossa querida Joana de Ângeles. Vejamos, em nosso consciente, comanda as nossas emoções, comanda as nossas percepções. O que o meu espírito traz é o que ele percebe e ele sente. Então eu preciso melhorar o meu espírito. O que é o espírito, gente? É o ser pensante? Não, o espírito é o sentimento. O espírito é o sentimento. Eu preciso melhorar meus sentimentos para melhorar a minha inconsciência de ser. O meu inconsciente está ligado diretamente ao quanto, ao teor, à qualidade, à condição dos meus sentimentos. Só expressamos aquilo que sentimos. Pensamento é codificação. Mente é estrutura de codificação. O que manda é o sentimento. A era é do sentimento. O sentir. O sentir não é só a sensação. O sentir envolve um todo. Envolve o ser completo. Envolve o ser que pensa, como é o espírito no sentido das palavras ditas concretas, mas o sentimento é que domina, o sentimento é que dirige, o sentimento é que faz crescer, o sentimento é que dá os indícios da minha vocação em ser no outro o que eu preciso ser. Aí está, para nós outros, a regra do bem proceder, a regra dessa conduta em estar com o outro, em conviver com o outro e trazer a todos nós um despertar dos meus sentimentos em relação à minha própria vida. O que é a minha vida hoje? O que eu faço dela? O que eu estou fazendo com ela? No livro Roteiro, Emmanuel, na lição 40, traz para nós essa fala extraordinária. Os corações despertados. Só essa palavra, corações despertados, já traz para nós uma reflexão profunda do que é o que os Espíritos querem de nós. Para a verdade, começam a entender as linhas eternas da justiça e do bem. Por que eu não entendo justiça como verdadeiramente é? Por que eu não entendo o bem e não vivo o bem como verdadeiramente ele é? É porque o meu coração precisa estar desperto. A voz do Cristo é ouvida sob nova expressão, na mais profunda acústica da nossa alma. É como se Jesus estivesse dizendo a cada um de nós: meu filho, tende ânimo, liberte-se das algemas do apego, liberte-se daquilo que realmente hoje, repetindo encarnações e encarnações, retornam no mesmo contexto de vida, buscando os mesmos erros e se algemando novamente com as mesmas criaturas que você outrora viveu. Então é necessário despertar, porque o Cristo nos pede isso, para que entendamos que o nosso contexto de vida, aonde eu estou, como diz os Espíritos, essa fala bonita, essa palavra bonita, o Koan, o estado aonde você está, ali representa os seus indícios, a sua vocação, a sua cristandade, a sua religiosidade, o seu amor, na forma, no jeito, na condição
que você se expresse no outro. Os registros que deixamos no outro, esses registros só existem se tiver sentimento. O sentimento faz a renovação, porque é no sentimento que o ser se renova. É no sentimento que o ser sente as verdades divinas e pode sentir a voz do Cristo falando novamente aos nossos ouvidos. Qual o maior obstáculo ao progresso? Estamos falando em questão de progresso. Qual será o maior obstáculo ao progresso? Dissemos isso aqui já? Vamos ver? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Eu posso estar sempre nas academias, aprendendo, mestrando, doutorando, pós-doutorando, mas só ao tirar o egoísmo do meu coração, que essa chaga, como diz no Evangelho, a chaga é uma ferida que está no meu coração, e eu só consigo tirar o egoísmo do coração quando nós lemos lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou: reconheço que temos uma chaga em nosso coração, que é o egoísmo, como curá-la? Olha a pergunta de Kardec: como fazer para tirar o egoísmo do meu coração? E a resposta dos Espíritos, gente, foi uma palavra só: abster-se. Abster é renunciar. Renuncia-te a ti mesmo. Alguns momentos da nossa vida precisamos renunciar verdadeiramente, abstendo verdadeiramente de uma fala, de ouvir, de um sentir, de uma vibração negativa, de uma ofensa falada. Precisamos abster-se, porque se nós não fizermos isso, a nossa personalidade orgulhosa vai dizer assim: não aceite isso, novamente não, isso está demais, isso já passou dos limites, não consigo mais. E às vezes a espiritualidade naquela hora, quando você para por um minuto e faz a sua prece e pede o socorro da espiritualidade, ela diz: espere mais um pouco. E no outro dia, o sol brilha novamente. Luzes espirituais intercedem sobre aquele processo que você está vivendo. Ações espirituais mudam o contexto de vida daquela criatura, naquele sentimento, e as coisas começam a mudar. Porque reconhecemos, numa passagem do livro de André Luiz, quando André Luiz com os companheiros desencarnados e os mentores foram ao plano espiritual inferior na busca de um espírito muito difícil, e eles ficaram disfarçados para estar com aquele espírito até chegar o momento de que aquele espírito sentisse a oportunidade de falar com aquele espírito. Então eles ficaram por algumas semanas no umbral com esse espírito, um espírito muito trevoso. E ao chegar na fala, um dos dirigentes da caravana disse a André Luiz: nesse momento, nós só temos uma coisa a fazer. A nossa conversa, a nossa fala não vai ser suficiente para despertar a consciência desse nosso irmão. É preciso mais. Eu preciso, para despertar essa consciência, um amor acima do nosso. E convocou a sua mãe, que já estava em altas esferas, e orava por aquele filho que estava desgarrado de todos os processos do bem e do amor. E ao chegar, aquele espírito revoltado contra aquela luz que vinha até ele, que era a sua própria mãe, quem já leu Libertação, tirou a espada e foi para atingir aquela senhora em forma de luz. E quando ele viu que era a sua própria mãe, caiu de joelhos e começou a chorar. E a mãe, num gesto de amor e uma luz intensa, o envolveu e colocou no colo e disse: meu filho, chega de mal, a maldade te consumiu, venha ter comigo, porque eu sou amor, e o meu amor agora é seu.
venha comigo, meu filho. E os dois saíram, uma luz só. E foi resgatado um espírito centenário. Não há espírito encarnado ou desencarnado que não ceda a um sentimento de amor verdadeiro. Portanto, despertar o amor que tem em nós, no trabalho divino do bem, é despertar muitas consciências, porque quando nós levantamos para o bem, muitos outros se levantam conosco. É isso que a espiritualidade espera de nós. Despertai, meus irmãos, meus amigos, Lacordaire, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 11. Que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. Que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e terei o reino da verdade. Buscamos a verdade, buscamos esse reino de amor a todo instante. Queremos ter paz, felicidade, harmonia, equilíbrio espiritual, ter emoções sadias, falar com doçura, com afabilidade, com meiguice, encontrar nas palavras um pouco mais de sabedoria. Todos nós queremos isso, mas o encontro da verdade precisa despertar em nós o sede generosos e caridosos. E pegando uma fala de São Vicente de Paulo no Evangelho, ele diz para nós: somente nos impulsos de caridade e de amor encontra a alma ventura e consolação. Se estamos desconsolados, tristes, angustiados, nos falta caridade no coração. Desperta para esse entendimento e será feliz, porque entenderá que a tua doação, o teu passo em direção ao bem, trará essas energias. Quantos de nós, às vezes, ficamos, porque a minha vida é esse marasmo, porque a minha vida não vai para frente, porque a minha vida é tão difícil, porque é tudo tão complicado para mim. Mas o que você tem feito? Olhe para trás, faça uma revisão, retome a sua consciência plena de espírito imortal, retome os seus feitos e doravante, busque dia após dia reconstruir um futuro novo. E Bezerra de Menezes disse a um espírito nesse livro Roteiro, Irmão Jacó. O Irmão Jacó é roteiro mesmo, né? É tanto livro, né, gente? É isso mesmo, Roteiro. O Irmão Jacó, e Bezerra de Menezes chegando até ele, e ele envergonhado pelos seus erros e pela sua luz, que estava tão apagadinha. Ele era um ex-presidente da federação, então ele estava ali, naquela confusão consciencial, do que ele gostaria de ser, mas não era. E Bezerra de Menezes olhou para ele com profundo amor, generosidade e caridade, e olhou no fundo dos seus olhos espirituais e disse: eu acredito no seu futuro, siga. Às vezes nós precisamos só disso, acreditar no nosso futuro e seguir. Tenha meta, não se desvie, não se apague, não se permita. Erros teremos vários ainda pela encarnação inteira, mas não se permita permanecer no erro. Passe pelo erro como aprendizado, material didático de crescimento, mas não pare nele, porque a culpa vai te jogar a outros erros e vai te levar à desconsolação e às vezes a coisas piores. Errou? Cresça com ele. Quando fala, você errou, errei, o que eu tenho que fazer para melhorar? Olha que postura espiritual bendita. Isso é despertar, é a postura de dizer, o que eu tenho que fazer para ser diferente? O que eu tenho que fazer para melhorar? Então venha cá, vamos conversar sobre isso. É isso sim, precisamos fazer. Amar o próximo, amparar os frágeis. Difícil? Não tão difícil. Posso fazer o quanto eu dou conta?
Sim, é isso que a espiritualidade pede. Ele não te pede para amar como Jesus, como Chico, como Francisco de Assis, como Madre Teresa, como Irmã Dulce, como Madre Teresa de Calcutá. Não, ame como você dá conta, como você consegue. Esclarecer e despertar consciências. Você é espírita? Desperte as consciências que estão ao seu lado. Mostre a ela. Mas elas não querem ouvir. Não se preocupe, o Espírito está ouvindo. Daqui a pouco a semente brota. Não tenha pressa. Se a sua já brotou, a dele também vai brotar. Repartir o pão com os famintos. Perdoar sempre, incondicionalmente. Não tem, eu vou te perdoar porque você fez isso para mim. Não, é incondicional mesmo, gente, o que os Espíritos pedem. Não dá para ficar com mágoas mais do que 10 minutos, 1 hora. Se passar de um dia para o outro, já começa a fazer buraco em nós. Estender as mãos aos sofredores, perseverar no bem. Em nossa volta está cheio de sofredores. Não precisamos ir na África, não precisamos ir em alguns pontos aqui do nosso Nordeste, ou alguns pontos de Minas. São Paulo tem alguns pontos. Não precisamos, está em nossa volta. O sofrimento é de todos os jeitos, morais, espirituais, materiais também. A beneficência é importante, mas temos sofrimentos que é preciso olhar em nossa volta, que eles estão aí batendo no nosso coração. O irmão José continua: lutar contra as próprias deficiências constitui abençoados estágios da estrada estreita, aquela mesma que o Cristo nos ensina a trilhar. E Kardec diz no Evangelho, ele mesmo escreve, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação, pelos esforços que faz e pela transformação que faz. É a nossa transformação, pelos nossos esforços, pela nossa transformação. Não reconhece o espírita pelo maior médio que ele é, mas pela transformação que ele fez, pelos esforços que ele fez para vencer as suas más tendências e inclinações. Não dá para deixar para amanhã, gente, não dá mais. Nós estamos adormecidos nisso. Nesse sentido moral, nós ainda estamos, e eu estou colocando nós porque eu também estou falando aqui, e o primeiro ouvido é o meu. Nós estamos adormecidos no sentido espiritual. Espiritualizar-se não é para ontem mais, é para hoje. E vamos finalizando. E essa prece é uma prece da irmã Ismália, está no livro Os Mensageiros. Eu fiz um recorte aqui dessa prece, porque Os Mensageiros, o segundo livro da série André Luiz, retrata vários espíritos adormecidos em estados muito difíceis de consciência. E essa prece foi feita pedindo a Jesus que secundasse a eles, irmã Rosália e os outros, a força, a vontade, a condição de auxiliar aqueles espíritos. E ela diz isso: conosco, Pai, reúnem-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual, a que se entregaram no mundo. Que mundo, gente? Qual mundo? A Terra. Sim, aqui na Terra. É o nosso mundo, é onde nós estamos. Despertai-os, Senhor, se é de vossos desígnios sábios e misericordiosos. Despertai-os do sono doloroso e infeliz. Acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Magnânimo Rei, apiedai-vos de vossos súditos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas. Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Essa é a prece da irmã Ismália para nós, para que nós despertemos em nós e não deixemos a nossa encarnação passar em branco. Escrevemos nesse livro maravilhoso da nossa vida, com atos, com sentimentos, marquemos no outro o sentimento que você já tem. Esse amor tão maravilhoso, tão grandioso, que todos nós aqui temos. E se nós unirmos esse amor,
em um só objetivo, faremos verdadeiros milagres no sentido figurado da palavra. Finalizamos assim com esse chamamento, porque os Espíritos, eles chamam, mas em alguns momentos eles convocam-nos. E essa é a fala do nosso querido André Luiz, quando disse: Jesus chama-nos ao serviço, é imprescindível atender. Atendamos quem já está no seu nível de consciência e já consegue perceber a presença dos Espíritos ali tocar o seu coração, o seu íntimo e dizer: vem comigo, nós temos uma obra a fazer, nós temos coisas belas a fazer, nós podemos fazer mais juntos, porque os Espíritos, meus irmãos, vocês acham que eles precisam mais de nós ou nós mais precisamos deles? Porque às vezes nós nos enganamos, que eles precisam de nós para executar tal obra. É outra ilusão que nós às vezes médios temos. Os Espíritos podem fazer por eles mesmos, mas nos dá a oportunidade de crescer no bem, pela ação deles, a executar no outro, a marcar no outro o bem que o Cristo já marcou em nós. Que nossos corações se unam e que Jesus nos conceda a sua paz, nos envolvendo nesse despertar de consciência, não só hoje, não só agora, mas por todo sempre. Muito obrigado, muita paz a todos.